Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém! Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém! Por gentileza, você que pode, se coloque de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória! Capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Mas que é o Senhor, aleluia! Verso 19 em diante. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de poder retornar a essa casa. Estava com saudade, irmão. Deus tocou no coração do gigante para fazer esse convite para a gente. Aleluia! Depois de tanto tempo eu não venho aqui, irmão. Nem lembrava qual era o caminho da igreja mais. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui para louvar e para adorar o nome de Jesus. Deus abençoe, pastora Laurita. Que Deus continue te honrando, abençoando a sua vida, estamos juntos na terra, misturada, deitei-se no meu ouvido uma vez. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Prazer te ver. Bênção do céu. Pastores também ali. Pastor Eugênio, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Missionárias Deus abençoe. Prepara aí um louvorzinho para um. Glória depois. Não pode? Então pode. Eu amo ver ela louvar. Muito do céu. Mas próxima vez, acredito que vai poder, né? Faço também meus agradecimentos ao meu amigo, presbítero Diogo. Deus possa abençoar a sua vida também. Sonoplasta, meu amigo. Tem algum fundo musical aí, não, Varão? Tenha. Coloca um negocinho para tocar aí no fundo, aí depois que eu ler a palavra. Tá. Não precisa ser muito alto, não, baixinho. E é a bênção do céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vendo seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitar-lhes com vara. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobrevindo tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se-lhe as portas, glória a Deus, e soltaram-se a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, tem alguém que ora aí, irmãos? Querido Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós estamos nessa noite, e nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito fale conosco, porque somos dependentes do Senhor. Ó Deus, age na nossa vida e fala, Senhor, porque os teus servos estão aqui para ouvir a tua palavra. Deus, seja conosco, nos abençoa, nos livra de todo mal, para a glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. E aqueles que creem se assentem dando glória, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia.
Pode soltar aí o fundo musical. Tá bom? Pode ir. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto ora muito conhecido, que fala-nos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, no seu verso, aleluia, de número 19 em diante. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala-nos acerca também de um homem por nome de Paulo e um homem por nome de Silas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido pelo Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 9, a Bíblia diz que esse mesmo Paulo, ele era um perseguidor, ele não gostava de cristão, e a Bíblia nos diz que ele tinha carta, autorização para prender todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E nós vemos aqui um Paulo no capítulo 9, um Paulo perseguidor, um Paulo que não gostava de ver crentes falando da palavra de Deus, não gostava de ver crentes fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que uma certa feita, Paulo estava saindo de Jerusalém para ir destino a uma cidade por nome de Damasco. E quando Paulo segue para esta cidade, diz a Bíblia que ele vai ter uma visão cristocêntrica. Que visão é esta? O próprio Cristo encontra Paulo no meio do caminho. E no meio do caminho a Bíblia diz que Deus vai se apresentar para Paulo dizendo: Paulo, por que você me persegue? Por que você está atrás daqueles que fazem a minha obra? Diz a Bíblia que a partir daquele momento, Deus começou a realizar na vida de Paulo uma obra tão extraordinária, que de perseguidor ele se tornou apóstolo de Cristo. Deus começou a fazer uma obra tão grande na vida de Paulo, que daquele homem que perseguia os cristãos, que queria ver os cristãos parar de pregar a palavra, foi o homem que foi moldado pelo próprio Cristo. Quando Paulo teve o encontro verdadeiro com o Senhor, a vida de Paulo foi transformada. Quando Paulo se encontrou com Cristo e Cristo se encontrou com Paulo, aquele Paulo que outrora era perseguidor se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Quando nós se encontramos com Cristo, tudo aquilo que a gente fazíamos, a gente não faz mais, a gente não comete mais, porque quem se encontra com Cristo nunca mais seja a mesma pessoa, ou nunca mais é a mesma pessoa. Toda vez que nós se encontramos com Cristo, nós entendemos que Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso caráter. E quando Deus se encontrou com Paulo, Paulo foi transformado. Tem crentes que precisam se encontrar com o Senhor para ter o teu caráter transformado, para ter a tua vida transformada. Diz a Bíblia que quando Jesus estava entrando em uma cidade por nome de Jericó, um homem por nome de Zaqueu queria ver quem era Jesus, porque Zaqueu só conhecia o mestre. De alguém falar para ele, de alguém chegar nele e dizer: você conhece Jesus? Ele dizia: eu só conheço porque eu ouvi falar dele. Mas certa feita, pastora, a Bíblia diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E quando Jesus, pastor Messias, entra na cidade de Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu se adianta porque quer conhecer o mestre. Zaqueu quer ver o mestre. E o que me chama a atenção é que por Zaqueu ser de pequena estatura, ele não consegue enxergar Jesus. Ele se adianta, passa na frente da multidão, sobe em cima de uma figueira brava para ver o mestre. Quando ele está em cima desta figueira, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: ei, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu para mudar a sua história. Toda vez que Jesus chega é para mudar a história de alguém. Toda vez que Jesus chega é para transformar a história de alguém. Eu nunca vi na Bíblia Jesus entrar em alguns lugares e nada mudar. Toda vez que Jesus entra, Lília, alguma coisa muda, alguma coisa é transformada. Eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, aquele menino que eu era, eu fui libertado. Por quê? Porque Jesus entra com mudança, Jesus entra com libertação, Jesus entra com transformação. Eu vou pregar aqui para quem trouxe glória nesta noite. Oh glória, só você sabe o que você precisa, só você
você sabe o que a tua casa necessita, mas eu vim aqui como profeta de Deus, dizer ao teu coração: pode se preparar, porque Jesus vai entrar na tua casa e vai mudar a tua história. Oh glória, levante a tua mão nessa noite. Todo lugar que Jesus entra, alguma coisa muda. Todo lugar que Jesus entra, alguma coisa é transformada. E eu estou falando aqui como profeta ao teu coração. Nesta noite Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua família, Ele vai entrar na tua história. Pregador, como assim? Não entendi. Eu estou dizendo que quando Jesus entrar na tua história, esse demônio vai ter que sair, essa pombagira vai ter que cair por terra, porque quando Jesus entra, algo muda. Eu estou dizendo que Jesus vai mudar algo na tua casa, algo na tua vida, algo na tua história. Se você acredita nisso, levanta a mão, abre a boca e adore Jesus de Nazaré. Diga para o teu irmão: aonde Jesus entra, algo muda. Vai baixando, quando eu gritar tu levanta. Oh glória a Deus. A Bíblia diz que aonde Jesus entra é para mudar a história. Quer ver? A Bíblia diz que certa feita Jesus olha para os seus discípulos e a ordem de Jesus, pastor Messias, é: passemos a outra margem. Mas na outra margem estava uma cidade por nome de Gadara. Ninguém queria entrar em Gadara. Por quê? Porque havia um jovem possesso de demônio. Aí ele era cheio de Satanás, irmão, cheio de demônio. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. A Bíblia diz que amarravam ele, mas por causa dos demônios que possuíam seu corpo, ele não conseguia ficar preso por muito tempo. Só que, presbítero Diogo, a Bíblia diz que quando Jesus pisa na cidade de Gadara, este mesmo demônio vem e se dobra aos pés do mestre. De repente ele pergunta: que é que você veio fazer aqui, nosso mestre? E a Bíblia diz que Jesus libera uma palavra de libertação para aquele homem, e aquele homem é liberto pelo poder da palavra de Jesus. Eu estou dizendo que pelo poder da palavra vai ter mudança na tua casa, pelo poder da palavra vai ter mudança na tua família. Eu estou sendo profeta por causa de uma palavra. Jesus tem poder de trazer vida para aquilo que o homem já disse que vai ter morte. Oh glória! Profeta tem duas mensagens: a mensagem de vida e a mensagem de morte. Quem sabe alguém está dizendo: já era para ter descido a sepultura, já era para ter morrido. Mas eu venho aqui dizer ao teu coração: enquanto a notícia está sendo de morte, eu venho aqui profetizar vida na tua casa, vida na tua família, vida no teu ministério. Nesta quinta-feira você não veio aqui em vão. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem vida na tua casa nessa noite. Pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele até ele dar uma glória a Deus. Se ele estiver dormindo, grita no ouvido dele e diga para ele: pode se preparar, porque tem vida da parte de Deus chegando, tem milagre da parte de Deus chegando. Eu entendi, porque nesta tarde eu orava e eu falei: Deus, faz tanto tempo que eu não vou na pastora Laurita, eu quero trazer uma palavra de fé para aquele povo. E Deus disse para mim: filho, ao subir naquele altar, você vai dizer para este povo que eu vou me libertar, eu vou fazer, eu vou cumprir. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu disse eu vou fazer, se eu falei eu vou cumprir. Tem coisa boa da parte de Deus chegando. Quem acredita, abre a boca e manda glória para Jesus de Nazaré. Tem coisa boa da parte de Deus chegando para a tua vida, meu irmão. Oh glória! Jesus, quando ele entra, é para mudar a história. E você lembra de quando Pedro entrou na casa de Cornélio? Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, irmão, a Bíblia diz que foi um reboliço terrível. Por quê? Porque Pedro começou a pregar, e quando Pedro pregava, o sermão que Deus deu para Pedro naquele dia era um sermão que Deus não fazia acepção de pessoa. Era Pedro pregando e a glória de Deus se manifestando. É pelo poder da palavra que a glória se movimenta, irmão. Oh glória! Tem gente que precisa de pandeiro para pular na presença de Deus. Tem gente que precisa de corinho de fogo para rodar na presença de Deus. Eu dou lugar na palavra, porque a palavra que traz o reboliço
isso, e pelo poder da palavra, eu profetizo que vai ter vida neste vale, varão. Se você acredita, manda glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. É pelo poder da palavra que nesse vale acontece reboliço. Eu lembro de Ezequiel, pastor Messias, era no meio do vale, alguém dizendo: não tem vida, é osso seco, muito seco, sequíssimo, nesse vale não vai ter vida. E Ezequiel olhou para aquele vale de um lado para o outro, e Deus fez uma pergunta: Ezequiel, será que pode reviver esses ossos? Ezequiel, olhando para a condição do vale, ele disse: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor tem poder para saber de todas as coisas. Alguém está olhando para a tua casa e está dizendo: não vai ter vida. Alguém está olhando para a tua família e está dizendo: já está perdido, já era, não tem mais jeito. Eu vou mais. Alguém está olhando para o teu casamento e está dizendo: acabou, não tem mais jeito. Só que Deus está dizendo: eu vou mostrar para você que eu sou Deus que trago vida onde não tem. Deus está levantando uma geração que acredita em palavra de Deus. Diga para o teu irmão: Deus tem poder para libertar nesta noite. Aleluia. É pelo poder da palavra que tudo acontece. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 19 em diante, a Bíblia diz que agora esses homens, por nome de Paulo e Silas, estão dentro, aleluia, de uma cidade por nome de Filipos. E segundo diz a tradição daquela época, na entrada daquela cidade tinha um manuscrito escrito na parede, dizendo que ninguém poderia entrar naquela cidade para pregar um Deus desconhecido, um Deus que ninguém conhecia, que a cidade não reconhecia. Era impossível alguém entrar na cidade de Filipos para pregar acerca do Deus que nós servimos, que eu e você servimos. Só que Paulo e Silas entraram nessa cidade e eles começaram a fazer a obra, começaram a pregar a palavra. Irmão, vem comigo. O maior propósito pelo qual Jesus transformou a vida de Paulo não era para ele ganhar dinheiro de crente. Sabe para que Deus transformou a vida de Paulo? Era para ele pregar a palavra. Oh glória! Paulo se preocupava em anunciar a palavra de Deus. Você vai ler no capítulo 1 ao capítulo 28 e você vai ver que o maior propósito de Atos dos Apóstolos era os apóstolos pregando a palavra. Era a palavra que era pregada, porque todos sabiam que pelo poder da palavra tem vida, que pelo poder da palavra a transformação, que pelo poder da palavra a alma são liberta. E eu estou sendo profeta para alguém aqui. Eu estou dizendo que vai ter libertação na tua casa. Eu estou dizendo que vai ter libertação para a tua família. Ei, chega de você dobrar o joelho e dizer: eu não aguento mais minha família longe de Jesus, eu não aguento mais meu parente longe de Jesus. Eu estou dizendo que Jesus vai entrar lá, vai salvar ele e vai trazer ele para a casa de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão e manda glória, vai. É pelo poder da palavra que tudo acontece. E no capítulo 16, no verso 19 em diante, você vai ver um Paulo e um Silas que amavam pregar a palavra e anunciar a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que naquela época havia uma jovem com espírito de adivinhação. Pensa numa menina endemoniada. Era essa menina. Toda vez que ela via Paulo e Silas passando, pastor Messias, ela dizia: vai lá, os santos homens de Deus, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E isso já estava irritando Paulo, isso já estava descendo para o coração de Paulo, porque era verdade o que ela estava dizendo, porém estava enchendo o saco de Paulo essa coisa, irmão. E a Bíblia diz que de repente Paulo olha para esta jovem com espírito de adivinhação e ele vai dizer: Satanás, demônio dos infernos, saia da vida dela. De repente, pelo poder da palavra, a menina é liberta
liberta. E a história diz que aquela menina trazia lucro aos seus senhores por causa desse espírito de adivinhação. E como eu não sou besta, eu fui estudar, e segundo a tradição da época, os gregos e os romanos tinham este costume de adivinhar tudo, de espírito de adivinhação, mas o que tinha nela era o demônio, e pelo poder da palavra ela foi liberta. Oh, glória a Deus! Eu estou sendo profeta para alguém aqui. É pelo poder da palavra que você está aqui hoje. Você não veio para cá para escutar louvor, irmão, porque louvor você escuta na tua casa. Você veio aqui escutar a palavra, e pelo poder da palavra Deus está dizendo: vai haver libertação, tem cura, tem transformação, tem coisa grande. Eu estou sentindo a presença de Jesus, e Ele está dizendo para mim: Tiago, diga para esta igreja que eu estou curando alguém. Eu sou Deus que cura. Pega na mão do teu irmão aí, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus, pastora Laurita. Eu estou sentindo a glória de Deus. Aperta a mão do teu irmão e diga para ele: pelo poder da palavra de Deus, vai ter cura na tua família. Oh glória! Pelo poder da palavra de Deus, vai ter libertação na tua casa. Tem alguém que trouxe glória aí ou não? Tem alguém que trouxe aleluia aí ou não? Alguém está dizendo: vai morrer, essa enfermidade é para a morte, e Deus está dizendo: pelo poder da palavra, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Alguém está dizendo: esse ano de 2019 não passa, vai descer a sepultura. Só que Deus está dizendo: te prepara para viver 2020, porque não vai morrer. Eu tenho vida para a minha igreja. Quem acredita, manda a glória para Deus. Há promessas de Deus a serem cumpridas nesta noite. Há coisa grande da parte de Deus para serem realizadas nesta noite, por causa de uma palavra de libertação. A Bíblia diz, pastor Messias, que esse Paulo e esse Silas foram arrastados pela praça da cidade, pelas ruas da cidade, e alguém olhou para eles e disseram: você acabou de tirar o nosso lucro, porque essa menina, ela trazia lucro para a gente, e você liberou essa palavra para ela, e ela foi liberta. Só que você vai apanhar, vai ser açoitado, porque não era para você ter feito isso. A Bíblia diz que são açoitados Paulo e Silas, e de repente, pastora Laurita, pegam Paulo e Silas, e a ordem era: colocam eles no cárcere interior. De repente, o carcereiro, depois que Paulo e Silas tomam suas chicotadas, o carcereiro vai pegar Paulo, vai pegar Silas, com os corpos tudo marcado dos vergões dos açoites, e vai colocar eles dentro do cárcere interior. Não era apenas cárcere, irmão, era cárcere interior. Por quê? Porque pegaram eles e colocaram eles no mais profundo da prisão. Era tanta porta que fechava aquele cárcere, irmão, que era impossível de sair. Paulo e Silas presos, com os pés amarrados em tronco. Aí vem comigo, a Bíblia diz no verso de número 25, oh glória a Deus, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Oh glória! Era com o corpo marcado missionariação e dando glória para Deus. Era sendo pisoteado e dando glória para Deus. Era com a marca no corpo, mas dando glória para Deus. E tem uma geração de crente que não é marcado, que não é açoitado, e já quer desistir de Jesus por pouca coisa. Só que Paulo ensina a gente, sabe o que, irmão? Que mesmo a gente estando com o corpo ferido, adorar a Deus é o que importa. Aleluia. Mesmo estando ferido, Paulo adorou,
e bem nesse lugar Deus me deu uma revelação. Sabe que revelação que Deus me deu aqui? É que mesmo ferido nós temos que adorar. Oh, glória a Deus. Eles não se limitaram por causa dos seus ferimentos. Alguém olhou para eles e dizia: vai continuar louvando desse jeito? Vou. Vai continuar cantando desse jeito? Vou. Mas está todo ferido, vai dar glória? Vou. Porque importante não é os meus ferimentos, o mais importante é ter a presença de Jesus na minha vida. Ei, você já passou por tanta coisa e não desistiu. Não vai ser agora que você vai desistir. Nenhuma ferida tem poder de arrancar a adoração da tua boca. Diga para o teu irmão: maior do que a ferida é o teu clamor diante de Deus. Irmão, se eu for sentar aqui e perguntar a história de cada um tem uma história para contar. O que passaram, o que viveram, o que aconteceu para você estar aqui foi muita coisa. Tem gente que foi ferido e não consegue até hoje abrir a boca para dar glória para Deus. Tem gente que foi machucada e até hoje não tem mais força de vir para a igreja. É só você ir evangelizar que você vai ver o tanto de gente ferida que não entra mais na igreja, o tanto de gente machucada que não entra mais para a igreja para adorar. Só que quando eu vejo esse texto bíblico, pastor Messias, eu vejo que nenhuma ferida que os homens nos causam pode tirar a adoração da nossa boca. Eita, isso aqui merecia, glória a Deus, bem forte. Nenhuma ferida que te causaram tem poder de tirar a adoração da tua boca. Glória a Deus, porque melhor do que os vergões do açoite é estar na presença de Deus dando glória. Ei, esses ferimentos não tem poder de te parar, essa luta não tem poder de te parar. Deus está dizendo: eu ainda tenho coisa grande para fazer na tua vida. Se você acredita, manda glória para Jesus de Nazaré. Alguém está entendendo aí, irmão? Glória! Aleluia! Nenhum ferimento tem poder de te tirar do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que eles cantavam dentro da prisão. Oh, que palavra maravilhosa! Oh, que palavra de Deus! Pastor Messias conhece mais do que eu e ele sabe. É tão bom, irmão, louvar a Deus quando as coisas não vão bem. É tão bom, parece que o louvor sai mais gostoso. Parece que a oração sai mais gostosa. Quando as coisas estão dando errado, a gente ora com mais gosto, né, pastor Messias? A gente busca a Deus com mais gosto. Quando as coisas estão bem, você até busca a Deus, mas não é do mesmo jeito. Eu estava conversando com um amigo meu, ele disse: Tiago, é quando a prova chega que eu oro. Pensa como eu oro. Tem horas que Deus permite a prova chegar na tua vida, para que você ore mais, para que você jejue mais, para que você busque mais a presença de Deus. Ei, tem provas que nos aproximam do Senhor, irmão. Deus está dizendo: ei, nenhum ferimento tem poder de arrancar você da minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. É assim, irmão. Tem prova que ao invés de nos afastar de Deus, nos aproxima. Paulo e Silas estavam dentro daquele cárcere, e a Bíblia diz no verso de número 25 que por volta da meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. E de repente, o que aconteceu, irmão? Eles louvavam e cantavam, adoravam e oravam, e os demais companheiros da prisão ouviam. Oh, glória! O que tinha de gente naquela prisão você não vai saber, nem eu, porque não está escrito na Bíblia, mas tinha mais alguém naquela situação difícil. Mas pensa comigo, todos dentro de uma situação adversa, e Paulo e Silas cantando. Oh, glória! Imagine comigo, todo mundo dizendo: a gente está preso aqui, Paulo, a gente está preso aqui, Silas, para de cantar, isso aí não vai servir de nada. Para de cantar, Silas, para de cantar, Paulo. E Paulo cantando e orando, fazendo a obra de Deus, e todo
todos que estavam na prisão ouviam a sua oração e o seu louvor. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que essa situação que você está também pode ajudar alguém a passar pela situação que ele também está passando. Jesus está dizendo: continue louvando e adorando a Deus. Fala para o teu irmão: adore a Deus mesmo. Tenha medo de adorar o Senhor, não. Tenha não. Oh glória, oh aleluia. Você lembra quando o filho de Davi estava à beira da morte? Enquanto o filho de Davi estava doente, ele estava no templo adorando. Ele estava no templo buscando a face de Deus. Não queria comer, não queria beber, não queria nada. Alguém dizia: tó rei, come um pão. Ele não quer pão. Tó rei, bebe uma água. Não quero água. Ele não comia pão, não tomava água. Quando o filho morreu, Davi foi para casa, tomou um banho, comeu e bebeu. Alguém olhou para Davi e disse: Davi, quando teu filho estava doente, você não comeu, você não bebeu, não fez nada. Agora que ele morreu, você quer comer e beber? Ele dizia: sabe que de uma coisa? Enquanto a vida há esperança, quando ele morreu já não pode fazer mais nada. Então eu vou levantar a voz e vou adorar o nome de Jesus. Você tem que adorar a Deus na prova, irmão. Aleluia! Fala para o teu irmão: adore a Deus na prova. Sabe aquele louvor do Lázaro lá, pastor Messias? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É tão bom, meu irmão. Quando você passa na prova dando glória, parece que a prova vira até mais gostosa. Porque você passa por ela alegre, dando glória a Deus, irmão. A Bíblia diz que eles estavam lá, numa situação de... Pensa comigo, irmão. Eles foram injustiçados por causa de uma palavra. Apanharam por causa de uma palavra. Foram presos por causa de uma palavra. Paulo e Silas tinham todos os motivos para não adorar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem alguém aí? Sim. Eles tinham todos os motivos para não adorar a Deus, irmão. Se eu sou eles, naquela ocasião, não queria dar nem glória. Sou servo de Deus, estou passando por... Porque a gente é carne, irmão. Eu queria ver Deus levantar no século que nós vivemos um crente como Paulo, irmão. É Deus. Que passa por tudo que passa e ainda dá glória a Deus. Não tem um que seja assim, irmão. Quando o calo começa a apertar, a primeira coisa que ele fala é colocar Deus na parede. É assim, nós somos seres humanos, irmão. Paulo tinha todos os motivos para não dar glória a Deus. Silas, Lilian, tinha todos os motivos para não cantar ao Senhor. Mas sabe o que eles disseram, pastora Laurita? Independente da luta eu vou adorar. Aleluia! Independente da prova eu vou adorar. Levante a sua mão porque eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu profetizo segundo a ordem do Senhor, que no meio desta prova Deus vai te dar motivos para você dar glória a Deus. Aleluia! No meio desta luta Deus vai te dar motivos para você dar glória a Deus. Entendeu não? Quem sabe você entrou aqui nesta quinta-feira profética e você disse: Senhor, eu preciso de uma palavra. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai te dar motivos para adorar. Ei, tem gente que entra para a igreja e precisa ter motivo para dar glória, e Deus está dizendo: então tá bom, o maior motivo é que você passou pela luta, passou pela prova e não desistiu. Então você merece dar glória para o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que eles cantavam louvores. E foi o verso que nós lemos, é o verso de número 26. De repente sobreveio um terremoto. A minha Bíblia diz tamanho terremoto. Algumas Bíblias dizem um grande terremoto. Independente de tamanho ou grande, aconteceu um terremoto dentro da prisão. Por causa do louvor de Paulo e Silas. Sim ou não? Sim. Tem alguém aí? Sim. Glória a Deus. Um grande terremoto que sacudiu. A Bíblia diz que sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu, Lívia.
Pensa em um manto forte, é isso aqui. Eles cantando e orando, e Deus sacudindo a prisão em favor deles. Aleluia. Aleluia. Deus vai dar uma sacudida em algumas prisões aí. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de Jesus para a tua vida. Quando este terremoto vier, Deus vai sacudir esta prisão para te dar vitória. Oh, glória a Deus. Te prepara para viver o terremoto de Deus na terra. Oh, glória. Porque quando Deus movimenta a terra, porque terremoto significa isso, o movimento da terra. E o único que pode movimentar a terra é Deus. Quando Ele movimentar a terra, Ele vai sacudir essa situação e vai mostrar que Ele é Deus. Não tem cárcere maior do que a presença de Jesus. Não tem cadeia maior do que a presença de Jesus. Jesus é maior do que a cadeia, do que o carcereiro. Jesus é maior. Diga para o teu irmão, Jesus é maior. É isso aí, irmão. Jesus é maior. Aí vem comigo. Sacudiu os alicerces da prisão. Irmão, isso aqui merece pelo menos 2 glórias a Deus, né? Se você não pegou, você finge que pegou e dá 2 glórias a Deus, pelo menos. Aleluia. Depois da sacudida de Deus na prisão, a Bíblia diz: prepara para glória. Abriram-se todas as portas. Glória. Aleluia. Depois que Deus sacudir esta prisão, irmão, todas as portas estarão abertas para você. Eita, eu quero ser profeta para alguém aqui. Tem gente que está colocando pastora Laurita, Deus na parede, dizendo: Deus, o Senhor abre porta para todo mundo, mas para mim o Senhor não abre. O Senhor abençoa todo mundo, mas a mim o Senhor não abençoa. Mas pode ficar tranquilo, porque depois que Deus sacudir essa prisão, a Bíblia diz que todas as portas estarão abertas para você, meu filho. Porque todas as portas, a Bíblia se refere a isso. Aleluia, Jesus. Porque na prisão que Paulo e Silas estavam, não tinha só uma porta, tinha muitas portas. Muitas portas existiam naquele cárcere. Só que depois que Deus sacode, depois que Deus balança, não tem porta que fique fechada, irmão. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu posso profetizar aqui? Posso? Levante a sua mão nessa noite, as 2 mãos, porque uma só é pouca. Eu estou sendo profeta para alguém. Se tiver alguém aqui que pega essa palavra, vai dar glória agora. Irmão, em nome de Jesus, eu estou profetizando para a tua vida que todas essas portas serão abertas. Eu não sei que porta que tem se fechado na tua vida. O que eu sei é que Deus vai escancarar esta porta para você passar. Eu vou falar pelo menos 3 portas. A porta da bênção Deus já abriu nessa noite. A porta da vitória Deus já abriu nessa noite. A porta da libertação Deus já abriu nessa noite. Oh glória, Deus está libertando alguém nessa noite. Deus está libertando alguém. Se você entende, levanta a mão e manda glória. Porque quando você está aqui, a porta da libertação se abriu e Deus está dizendo: eu vou libertar. Porque eu sou Deus. Quem não acredita, manda glória para Jesus de Nazaré. Glória a Deus, Senhor Jesus. Irmão, é pela fé isso aqui. Glória a Deus. Você lembra quando a Bíblia diz: uma grande porta se abriu, e por isso há muitos adversários, irmão? Porque adversário nenhum gosta de ver porta aberta. Sim ou não? Sim. Estou falando besteira aqui, irmão? Adversário nenhum quer ver sua porta aberta. É, Jesus. Quando Paulo disse: uma grande porta se me abriu, e por isso há muitos adversários, é porque o adversário de Paulo não queria ver a porta aberta. E eles faziam de tudo para que a porta de Paulo fechasse. Mas isso aqui merece pelo menos agora 3 glórias a Deus. 3, estou sendo razoável, é 3.
Paulo disse: uma grande porta se lhe... Tem alguém aí?